Boa noite. Estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. O convidado de hoje é o Dr. Henrique Abel, associado do IARGS, que vai falar sobre o tema Segurança Pública, Direitos Humanos e Constituição. Abel. E depois vou ler alguns recadinhos do IARGS aqui. Porque o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul permanece com a plataforma online. Como vai, doutor Henrique? Tudo bem? Boa noite, Terezinha. Boa noite aos que já estão nos acompanhando aqui. Depois do nosso Seja teste. muito bem-vindo. Sim, fizemos um teste mais cedo para ter certeza que ia dar tudo bem hoje aqui. Com certeza. Então, doutor, o IARGS permanece com a plataforma online. Estamos atualizando quase que diariamente as plataformas digitais. O site, blog, as redes sociais e canal do YouTube. E o artigo desta semana foi elaborado pelo advogado associado do IARGS e professor de Direito Previdenciário, o Dr. Alexandre Triquez, abordando o tema Instabilidades do Sistema Meu INSS. E o artigo da próxima semana vai ser redigido pelo médico advogado e associado do IARGS, o Dr. Silvio Borba, que é mestre em Direito da Saúde sobre o tema Covid-19, riscos persistentes no ambiente de trabalho. Todos os artigos estão postados, tanto no blog quanto no site do IARGS. O Dr. Henrique Abel, no ano passado, inclusive, escreveu um artigo que está lá no nosso site, no blog. E a videopalestra do Grupo de Estudo de Direito de Família desta semana foi da advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e também diretora do IARGS, a doutora Delmi Bias, cujo tema foi Planejamento Patrimonial da Família versus Processo de Inventário. Todas as lives e videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube do IARGS. Para ter acesso, basta pesquisar pelos nomes Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. A doutora Sulamita está agora se conectando. Mais uma vez, gostaria de lhe dar boas-vindas nesta live inaugural sua, aqui no nosso canal do Instagram. E lembrando que esta live vai estar postada a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Vou ler um pouquinho do mini currículo do Dr. Henrique Abel. Ele é doutor em Direito pela Unicinos, com estágio doutoral pela School of Law of Birkbeck, University of London, 2015. Mestre em Direito e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos. Pós-graduado lato sensu pela Escola Superior da Magistratura da Júris do Rio Grande do Sul. Autor do livro Positivismo Jurídico e Discricionariedade Judicial. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2015. Com segunda edição publicada em 2017, bem como artigos publicados em periódicos científicos. É professor dos cursos de Direito da Universidade, foi professor, né? De 2013 a 2015 e também da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, de 2017 a 2018. Professor convidado de cursos de pós-graduação, delegado da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul, a ESA, na OAB Subseção Novo Hamburgo, co-coordenador do Núcleo Acadêmico da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto da OAB Rio Grande do Sul, associado efetivo do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, doutor, seja muito bem-vindo. O tema da sua live de hoje é um tema bem instigante, né, que fala essencialmente sobre direitos humanos. O porquê da escolha desse tema, doutor? Boa noite, Terezinha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu quero rapidamente aproveitar para agradecer o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul pelo convite para falar na noite de hoje. Agradecer especialmente ao trabalho desenvolvido por ti, né, com excelência na divulgação das atividades do Instituto. É sempre um prazer participar e também é um agradecimento especial ao IARGS na pessoa da nossa queridíssima presidente, doutora Sulamita Cabral,
que é uma figura ímpar, né, em termos de importância e prolongada, né, não só de hoje, mas uma importância de muitos anos, de muito trabalho no desenvolvimento e na divulgação e no fortalecimento da importância do Instituto dos Advogados, que tem uma história aí de quase 100 anos, né? A gente, às vezes, tem que lembrar para os colegas que o Instituto é anterior à própria Ordem dos Advogados Seccional no Rio Grande do Sul. Fará Então, 95 anos. 95, o tempo passa rápido, né? Eu lembro quando a gente estava recebendo ali o livro comemorativo dos 93 anos, né? Já estamos indo para 95. É que com esse período da pandemia passou muito rápido, né? Passou voando, a gente nem sentiu, é incrível, né? O que prova também, como eu brinco, que não é só eu que estou ficando velho, né? O Instituto está ficando velho também. Mas, respondendo ao teu questionamento inicial, eu acho que esse tema da segurança pública e a relação dele com direitos humanos não só é permanentemente importante em termos tanto sobre uma análise política, que aqui não é tanto o meu objetivo, o meu escopo para a fala dessa noite, mas sobretudo para a questão de uma análise jurídica, né? Os direitos humanos, eles são um elemento fundamental da nossa ordem jurídica pós-1988, do modelo de Estado democrático de direito que é instituído no nosso país a partir de 88. Então, é um assunto que é sempre de máxima importância e que está sempre na pauta, de uma forma preferencial. Mas, especificamente, nas últimas semanas e últimos meses, é um assunto que está muito em voga por causa que nós testemunhamos, lamentavelmente, uma série de episódios muito graves que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, que ocorreram no Rio de Janeiro, e que trouxeram, né, especificamente nesse encontro de direitos humanos com segurança pública, porque são fatos, né, são incidentes que envolveram ali um provável uso de uma violência policial exacerbada. Então, é um momento em que esse assunto vem à tona e acaba virando pauta não só entre operadores do direito, ou cientistas políticos, ou analistas habituais, mas acaba se tornando algo que é dentro do debate público maior. A doutora Vitória Tavares colocou excelente tema, ansiosa pela fala do doutor Henrique, todos nós. Doutor Henrique, a situação dos direitos humanos no Brasil, de uma forma geral. Eu acho que nós podemos começar fazendo a seguinte observação. Nós temos uma situação de direitos humanos que, nesse momento, ela nos parece particularmente calamitosa, em razão da sequência, né, desses incidentes, desses casos muito escandalosos, né, e que envolvem situações muito evidentes de abuso de poder policial, de atropelo de direitos e garantias fundamentais, etc. Mas nós temos que fazer também algumas distinções que eu acho que são assim preliminarmente importantes. Por exemplo, nós temos já um conjunto de fatos que se sucedem ao longo de anos e décadas e que são reiterados de uma forma que não nos permite mais olhar esse tipo de coisa sob o argumento de são casos isolados, isso é exceção, isso é só questões pontuais. Não, alguns casos eles se tornam mais emblemáticos e eles acabam ganhando um grande espaço midiático, mas isso não muda o fato de que se nós formos atrás dos dados de entidades que acompanham sistematicamente, cotidianamente, a ocorrência de violações, a gente vê que esse tipo que é um padrão, que esse tipo de problema ele não é assim constituído meramente de pequenos casos isolados pontuais. Há um padrão, há padrões de disfuncionalidade na maneira como nós lidamos com a questão dos direitos humanos no Brasil, sobretudo nesse cruzamento com a questão da segurança pública. E a gente percebe o seguinte: isso não significa que nós possamos saltar para uma conclusão apressada e errônea de que a maioria das polícias está orientada por uma ótica contra direitos humanos ou que a maioria da polícia é violenta. Não há nenhum dado que possa justificar essa conclusão.
Ao que tudo indica, sim. Se nós formos pegar em termos de contingente, são minorias, são indivíduos e grupos minoritários que agem de maneira abusiva dentro das instituições tradicionais de segurança pública. Mas, ao mesmo tempo em que não há dados que permitam concluir que isso é uma questão generalizada, ou seja, que essas distorções elas são minorias quantitativamente dentro das instituições, ao mesmo tempo a conclusão que os fatos nos levam a chegar é que a violência em si ela é sistemática, ela não é exceção, ela não é pontual, a violência em si é sistemática e que existem padrões em relação a essa violência praticada por agentes do Estado, sistematicamente contra comunidades periféricas, contra populações negras, comunidades indígenas, etc, etc. Quer dizer, você vê que existe um certo perfil aqui. E eu ressalto isso sempre com muito cuidado, no sentido de que esse discurso, né, esses estudos nesse sentido, as conclusões que você tira dos números e dos fatos, elas não devem nos levar a um discurso fácil ou um discurso irrefletido no sentido de você se filiar a uma concepção antipolícia, ou você querer o fim das instituições, porque tem que acabar com a polícia, tem que acabar com a polícia militar, tem que acabar com o direito penal. Não é isso. Não é isso. Quando a gente faz essa crítica dos abusos e excessos cometidos pontualmente por indivíduos ou grupos dentro das instituições, nós estamos buscando justamente a qualificação da segurança pública e não uma condenação da segurança. Nós temos que acabar com essa coisa de Estado policial ou da repressão exercida no sentido técnico legal, dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. Não. Algum grau de repressão, né, aqui entendido como aquele exercido estritamente dentro da lei, ele é absolutamente necessário para a manutenção da paz social em qualquer ambiente democrático contemporâneo. Não me consta que exista algum país que tenha abolido todas as polícias, que tenha abolido todas as prisões e que tenha abolido todo o funcionamento do sistema penal e que tenha conseguido chegar num estágio avançado de paz social. Não me consta que isso exista. Né? Talvez, se algum dia alguma nação chegar lá, a gente possa tentar imitar o exemplo, mas não existe. E eu opinaria humildemente que não é o Brasil que vai dar lições de pioneirismo nessa matéria em relação a outras nações. Pelo contrário, eu acho que nós temos um déficit histórico bastante crítico em relação a isso. Então, me parece que é mais prudente da nossa parte nós tentarmos aprender com a experiência internacional e tentar trazer experiências bem-sucedidas do que daqui a pouco tentar reinventar a roda ou criar alguma coisa do zero. Então, a situação que nós temos hoje dos direitos humanos no Brasil é essa. Ela é muito crítica, ela possivelmente passou por uma piora de alguns anos para cá, mas nós temos que contextualizar no sentido de que é uma situação grave de distorções sistemáticas que a gente tem observado de uma maneira reiterada, frequente, sistêmica, desde o início do nosso processo de redemocratização. Ou seja, é algo que está nos acompanhando como uma distorção permanente desde 88 para cá. E lembrando, obviamente, que o período imediatamente anterior, a gente nem pode usar ele como referência, porque era um período de um estado de exceção autoritário de ponta a ponta. Então, a amostragem que a gente tem para fazer uma leitura aqui dentro de um ambiente pretensamente democrático é a partir de 88, e a gente percebe que essas distorções elas já vêm de um bom tempo. Por exemplo, nós tivemos aqui recentemente, nas últimas semanas, o caso da chacina na Vila Cruzeiro, que foi escandaloso. Nós tivemos... a gente tem que falar sobre esses casos emblemáticos, mas antes eu gostaria só de colocar a manifestação da doutora Sulamita Santos Cabral, que agradeceu pelas suas palavras, e lembrando sempre que é um trabalho conjunto da equipe do IARGS. Sim, eu gostaria inclusive de perguntar sobre alguns casos recentes, que até você havia citado, que diria nesta live de hoje, do Genivaldo Santos, a Vila Cruzeiro, Jacarezinho. São casos bem emblemáticos. Inclusive, até eu gostaria de lembrar um outro caso no Rio de Janeiro, que chocou a todos, o daquele congolês, né, que morreu. Eu acho que deve ter sido nesse ano, no Tropicália, num quiosque chamado Tropicália.
Ele Eu foi, não me recordo se foi infelizmente. nesse ano, eu me recordo do caso. Então, um caso também. Sim, foi nesse ano, foi em fevereiro desse ano. Uhum. Infelizmente, também foi um ato covarde, da forma que ele veio a falecer, né? Mas vamos falar do Vila Cruzeiro. É um caso também bem importante. É bom recordar esse caso que aconteceu no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, não é isso? Essa Sim. chacina que aconteceu há pouco tempo lá. Eu ia mesmo comentar que talvez um dos fatos que tenham acionado um certo alarme agora, de poucas semanas para cá, em relação ao debate público em torno da questão de direitos humanos e segurança pública, vem a ser justamente em razão da circunstância de que esses incidentes ocorreram muito próximos em termos de datas uns dos outros. Então, quando as coisas acontecem de uma maneira mais em ondas, elas chamam mais atenção. Mas eu estava referindo anteriormente que nós já tivemos outros momentos em que nós tivemos incidentes dessa natureza extremamente graves, que geraram uma grande comoção nacional e que ocorreram com grande proximidade. Nós tivemos, por exemplo, o histórico caso terrível da chacina da Candelária, que, se eu não me engano, foi 1992 ou 93, e um ano antes ou um ano depois, a gente teve o episódio brutal do massacre do Carandiru. Então, eram casos assim que até hoje, passados mais de 25 anos, eles ainda são absolutamente emblemáticos da questão das políticas públicas de segurança pública e direitos humanos no Brasil, e eles aconteceram com um intervalo de tempo de um ano. Então, a gente já viveu outros tempos em que se verificava um acúmulo de casos muito graves nesse sentido. E parece que agora nós estamos notando isso de novo, com a proximidade desse episódio da chacina na Vila Cruzeiro, com o caso, né, que faz apenas um ano, do Jacarezinho, que até você referiu antes que eu tinha escrito, né, um artigo no ano passado para o site do IARGS. Foi justamente, eu escrevi ali sobre o caso do Jacarezinho e sobre a importância de a gente estabelecer uma distinção. Eu acho que em maio completou um ano, não é isso? Eu Quase acho que 30 sim. mortes, não é isso, doutor? Brutal, uma coisa monstruosa. Eu acho que foi a mais letal, se eu não me engano, né, do Rio de Janeiro. Justamente, é por isso que, como, né, essas são algumas das vantagens, por assim dizer, da gente já não ser exatamente jovem, né? Eu estou aí indo para os meus 41, a gente já tem alguma memória da história do país assim mais para trás, sem necessidade de necessariamente recorrer aos livros de história, a gente lembra de cabeça. Então, quando eu vi essa proximidade das chacinas do Jacarezinho, da Vila Cruzeiro, essas coisas monstruosas acontecendo com um ano de diferença, isso me lembrou um momento que a gente viveu lá no comecinho dos anos 90, de casos que aconteciam, se sucediam com muita rapidez, como, por exemplo, a chacina da Candelária e o massacre do Carandiru. Então, só para mostrar como, historicamente, dentro desse período de tempo aí de pouco mais de 30 anos da nossa nova república, de como esse problema ele tem sido reiterado, sistemático, ele perpassa diferentes governos, sejam governos estaduais, governos federais, né, sem prejuízo de críticas que se façam em diferentes épocas a esta ou aquela gestão, o governo federal ou uma gestão estadual, mas é um problema que ele não se limita, você não consegue colocar ele como sendo algo que, isso aconteceu só no governo tal, ou aconteceu só aqui, ou só acontecia. Até quando a gente fala em termos geográficos, eu acho que quem nos acompanha aqui a partir do Rio Grande do Sul vai lembrar com muita tranquilidade que, se a gente volta 25 anos atrás, nós enxergávamos certos problemas da segurança pública nacional como sendo exclusivos do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra disso, Terezinha. Era aquela coisa assim, o pessoal falava, não, o drama dos morros cariocas, as facções encasteladas nas periferias cariocas. Então, quando você ia tomar um cafezinho com o pessoal no Rio Grande do Sul e vinha, né, emergia o tema da segurança pública, o comentário era rigorosamente sempre o mesmo. Deus me livre se um dia o Rio Grande do Sul virar um Rio de Janeiro.
Hoje a gente observa que não tem mais, né? Se a gente vai tentar explicar isso para pessoas mais novas, na faixa dos 20 anos, elas não vão nem entender, porque esses processos que a gente, há 25 anos atrás, viu começando no Rio de Janeiro, eles se tornaram absolutamente nacionais. Não é mais uma coisa deste ou daquele estado. São padrões de crime organizado, de encastelamento de facções e organizações criminosas em comunidades periféricas, que leva, né, retroalimenta, às vezes, uma política de uso excessivo e abusivo da força pelas instituições de segurança nessas comunidades. Aí nós atrelamos a isso a todo o problema histórico do racismo institucional que a gente tem no nosso país, a questão social, e daí a gente acaba vendo essas situações em que nós temos operações que acabam resultando num número de lesionados, de pessoas agredidas e até mesmo que são assassinadas, executadas, que vão a óbito, que é absolutamente incompatível com aquilo que a gente espera de uma ação policial normal. E aqui também a gente vê que isso não é uma coisa que pode ser justificada de nenhuma forma, porque nós observamos que quando as operações policiais, quando as ações do Estado de combate ao crime, elas são realizadas em comunidades de classe média ou classe média alta, ou para prender empresários envolvidos em algum esquema, ou grandes sonegadores, ou enfim, qualquer operação que você realize numa localidade de classe média, média alta ou de alto nível, envolvendo suspeitos, né, ou investigados brancos de classe média, média alta, você vê operações enormes, né, de grande vulto, sendo realizadas com inteiro sucesso, sem que seja disparado um tiro. Ninguém toma nenhum tabefe. E daí, de uma forma muito curiosa, quando a gente vê certas operações sendo realizadas em comunidades periféricas, a polícia entra lá e de repente morreu 25 pessoas. E claro, ninguém é ingênuo. É claro que você sabe que muitas vezes você tem situações em que o policial está legitimamente reagindo a um uso da força pelo criminoso, e ele está absolutamente amparado pela legítima defesa. Agora, então, por exemplo, se você tem uma troca de tiros entre um ou dois bandidos com a polícia e você tem um ou dois bandidos que são que acabam indo a óbito por causa de um confronto, é uma coisa. Mas quando a polícia entra em peso para realizar uma operação numa comunidade e de repente sai 25 mortos daquilo ali, incluindo muitas pessoas que não tinham nada a ver com o peixe, trabalhadores que estavam voltando para casa e tal, não existe como a gente naturalizar isso. Né? Não existe como a gente naturalizar isso. Inclusive da Vila Cruzeiro, né, vários eram inocentes, eles não estavam ligados ao crime, né, que já foi constatado isso. Mas, enfim, deixa eu lhe dizer que tem vários colegas aqui que estão acompanhando a live, a doutora Marilene Silva, a doutora Roberta Chão, a querida Ana Amélia Prates, a doutora Mareneida, Vitória Tavares, a Beth Chiara, a Letícia, a doutora Letícia também, a doutora Luceline Prado, doutora Isolda Borer, enfim, vários aqui lhe dando boa noite e saudando a sua live de hoje. Doutor, mas dando continuidade ao seu tema de hoje, que trata sobre direitos humanos, gostaria que falasse um pouco sobre o caráter normativo supra-ideológico dos direitos humanos no Estado democrático de direito. Como que poderíamos abordar? Perfeito. Eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos hoje em termos de desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e na inserção dos direitos humanos no debate público nacional é que a questão, né, o tema hoje dos direitos humanos, ele está muito sobrecarregado de conotações político-partidárias ou ideológicas. Então, quando você começa a falar do assunto, e é particularmente interessante que isso aconteça, inclusive, quando o assunto é tratado no meio acadêmico ou entre profissionais das carreiras jurídicas, operadores do direito, parece que sempre necessariamente esse tema tem que vir acompanhado de uma carga muito grande de posicionamento político ideológico, ou que você está introduzindo esse tema porque você necessariamente vai falar mal desse ou daquele governo, ou porque você está querendo sinalizar apoio, né, ou defender esse ou aquele governo, ou esse ou aquele político. Isso é muito ruim. Por que eu tenho insistido que isso é muito ruim? Não porque eu faço uma condenação
da questão política partidária no debate próprio da arena política. De forma nenhuma, isso não tem nenhum problema. É próprio do ambiente democrático saudável que os cidadãos tenham divergências, que eles tenham visões diferentes, opiniões diferentes sobre questões ideológicas, que eles simpatizem com centro, direita, esquerda, uma posição mais progressista, uma posição mais conservadora. Tudo isso é saudável e altamente desejável dentro de um ambiente democrático. Agora, qual é a questão que eu tenho insistido em relação a direitos humanos? Nós perdemos muito tempo tratando direitos humanos como se fosse algum tipo de novo discurso que alguém está tentando emplacar, ou como se fosse uma espécie de discurso moral, ou como se fosse algo para a gente discutir em tese, abstratamente, como uma questão de agenda programática inovatória. E não se trata de absolutamente nada disso, porque tudo isso já nos é dado do ponto de vista normativo, na medida em que a nossa Constituição de 88 estabelece um ordenamento jurídico absolutamente comprometido com o paradigma político-jurídico do chamado Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e as garantias fundamentais, os direitos e garantias fundamentais, eles não são opcionais. Não nos é dado opinar se a gente quer ou não quer eles, se a gente simpatiza ou não com eles. Isso é um debate que não tem cabimento. Isso é um debate anterior ao Estado Democrático de Direito. Quando você estabelece o Estado Democrático de Direito, esse debate já está morto e enterrado, porque ele já está superado. Então, eu faço só para fazer uma analogia, eu faço mais ou menos a mesma observação em relação à nossa matriz econômica. Por exemplo, uma determinada pessoa, por concepções de idealismo ou uma visão moral própria dela, ela poderia muito bem ter uma opinião, digamos, anticapitalista. Ela poderia dizer, olha, na minha concepção moral, o capitalismo faz mais mal do que bem, ele leva necessariamente à injustiça, e eu acredito num futuro pós-capitalista, no qual a gente vai desenvolver um modelo mais inclusivo, mais humano, etc. e tal. Do ponto de vista moral, essa opinião é absolutamente defensável e justificável. Agora, se você está fazendo análise jurídica, se você está pensando em termos de normatividade constitucional, você introduzir esse debate capitalista não tem o menor sentido, porque o nosso modelo político-jurídico já fez uma adesão por um determinado modelo econômico. Então, independente do que a gente pensa sobre livre concorrência, sobre capitalismo, sobre questões de direitos sociais, tudo isso já nos é dado quando você estabelece um Estado Democrático de Direito. É por isso que eu tenho ressaltado muito essa questão dos direitos humanos, da gente priorizar o aspecto essencialmente normativo deles. Eles não são um discurso moral, eles não são valores morais opcionais. Eles estão lá profundamente enraizados no DNA do direito constitucional. Só a título de exemplo, nós temos ali todo o rol do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos o artigo 4º, inciso 2º, nós temos o artigo 109, parágrafo 5º, nós temos o artigo 134. Quer dizer, a Constituição estabelece uma importância sem paralelo para o direito internacional relativo a direitos humanos e a forma como esses tratados e convenções internacionais são recebidas, como são recepcionadas aqui no Brasil por meio de seu status. Nós temos um texto constitucional que estabelece instituições para proteger isso por comando constitucional, para proteger e lutar pela defesa dos direitos humanos. Então, essa é uma questão que nós deveríamos lidar como estritamente normativa. Quer dizer, a Constituição nos comanda a construir um determinado modelo de país, no qual os direitos humanos são uma parte inseparável. Eles são um elemento normativo desse paradigma político-jurídico que é o Estado Democrático de Direito. Daí a importância de a gente fazer talvez uma certa depuração entre o que é discurso político partidário de momento, entre o que são divergências pontuais e um compromisso fundamental com a questão dos direitos humanos, de reconhecer, não, a gente não pode relativizar isso por uma questão de, mas eu acho que a segurança pública nos leva a ter que baixar a bola em termos de direitos humanos. Eu vou falar mais sobre isso em seguida. Mas de a gente É bom focar... a gente ver na balança, né? Direitos humanos, segurança pública.
Como é que está esse Claro. equilíbrio no Brasil? Deixa eu só dizer que o doutor João Marcelo está aqui, dando boa noite. Saudações ao doutor João Marcelo. Muitos aqui lhe saudando também, o doutor lhe dando boa noite. Doutora Clara Marisa aqui também, dando boa noite. Doutora Lúcia Martins. Doutora Renata Matos Rodrigues também, todos lhe saudando. Então, vamos falar um pouco sobre direitos humanos e segurança pública. Como é que estão na balança a nível de Brasil, doutor? Pois é, eu acho que esse é um ponto que ele decorre já assim, né, naturalmente daquele último que nós estamos falando. Afinal de contas, tem fundamento esse argumento de que não, mas é que você tem que sopesar, você tem de um lado direitos humanos e você tem do outro lado a segurança pública. Então você tem, né, você tem aqui Os dois têm a sua razão, é um conflito. Porque a segurança pública deve existir, porque realmente Rio de Janeiro, eu sou uma cariúcha, como eu já lhe disse, né? Existe realmente a questão de tráfico, que é muito forte nas favelas do Rio de Janeiro, realmente eles estão muito armados, mas também tem a população honesta que quer trabalhar no seu dia a dia e acabam sendo extremamente prejudicados no seu dia a dia de trabalho, né? Então, existem realmente dois pesos e duas medidas, não é isso? Sim, e é aqui que está, como a gente, sem dúvida, está diante de dois elementos absolutamente fundamentais para uma sociedade pacífica e desenvolvida, às vezes nós podemos ser levados a endossar a maneira como esse debate é colocado em termos dessa dualidade, desse conflito entre as duas coisas. Eu tenho insistido que essa dualidade, na verdade, é uma falsa dualidade, porque direitos humanos e segurança pública, eles não são antagônicos, eles têm um perfil complementar, há uma relação de complementariedade entre um e outro. Por quê? Porque proteger os direitos humanos da população, e aqui cabe observar, quando eu estou falando população, eu não estou falando só do pessoal dos bairros de classe média alta, sim, dos ricos, dos brancos, inclusive as periferias, as comunidades periféricas e as populações negras, né, que sofrem com um racismo estrutural histórico no nosso país. Proteger os direitos humanos dessa população brasileira como um todo é parte da segurança pública. Não existe como a gente conceber uma segurança pública nacional bem realizada, bem efetuada, na qual parcelas significativas da população têm seus direitos humanos violados. A questão do respeito aos direitos humanos e da manutenção da paz social, elas são complementares. Há uma falsa dualidade aqui. Não há o que parece num primeiro momento equivocadamente como um conflito, não é um conflito. Há uma relação de dualidade. A analogia que eu faço aqui, e daí eu acho que o pessoal que tem mais ou menos a minha faixa etária, está ali, né, pelos 35, 40 ou mais, vai lembrar disso bem. A analogia que eu faço em relação a essa dicotomia, essa falsa dualidade entre direitos humanos e segurança pública, é aquela entre o que se viu nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, após o ataque terrorista do 11 de setembro de 2001, na cidade de Nova York, com a emergência da chamada guerra ao terror. O pessoal da minha faixa etária vai lembrar muito bem que os anos 2000, sobretudo a primeira metade dos anos 2000, foi basicamente a época da guerra ao terror. O terrorismo internacional era a bola da vez, se falava muito na importância de as democracias ocidentais se unirem, né, no sentido de proceder com um combate internacional ao terrorismo organizado. E nessa época houve a emergência de um debate muito grande nos Estados Unidos, que lembra muito esse que nós temos aqui dos direitos humanos versus segurança pública, por assim dizer, que era a questão dos direitos civis versus o combate ao terrorismo. Então, qual faceta nós devemos privilegiar? A gente tem que, em nome da guerra ao terror, relativizar os direitos civis, ou, independente de quão grave seja a ameaça de ataques terroristas estrangeiros, de um inimigo externo, nós temos que, acima de tudo, manter um núcleo fundamental de direitos e garantias relativos a direitos civis. Esse debate existiu também nos Estados Unidos, e lá aconteceram coisas absolutamente grotescas e abomináveis, na primeira metade dos anos 2000, sobretudo, mas ao longo de toda aquela década,
no sentido de relativização de direitos civis, em nome do chamado combate ao terror. Cidadãos americanos que por algum motivo apareciam como suspeitos de alguma coisa eram levados presos e interrogados com métodos altamente questionáveis, em nome dessa, até não só de uma segurança que se considera justificável, mas até de uma certa paranoia contra a ocorrência de novos ataques. E aqui também nós temos uma falsa dualidade, porque ao mesmo tempo que você quer combater uma ameaça externa, terrorista, que ameaça implodir o seu estilo, o seu modelo democrático de Estado, se você fizer, em nome da guerra ao terror, uma corrosão desde dentro dos direitos civis, você está destruindo, implodindo o seu próprio modelo democrático, aquele que você alega que está querendo defender do terrorismo internacional. Então aqui também não há uma dicotomia. A questão é, você tem que ser capaz de enfrentar o terrorismo internacional, de você levar adiante a guerra ao terror, por assim dizer, sem prejuízo da crítica que pode ser feita a um certo caráter publicitário desse tipo de slogan, que também às vezes vem muito em nome de uma certa conveniência política. Nós tivemos historicamente a guerra às drogas, do governo Nixon, lá dos anos 70, que muito barulho e muito pouco resultado ao longo das décadas. Nós tivemos a guerra ao terror dos anos Bush, mas você tem que proceder com esse enfrentamento das ameaças à paz social sem corroer e atacar desde dentro os direitos civis. E é esse paralelo que eu faço com o debate dos direitos humanos e segurança pública. É uma falsa dualidade, porque uma segurança pública realizada a contento dentro do molde constitucional do nosso Estado contemporâneo, ele tem que incluir em si necessariamente o respeito aos direitos humanos, porque respeitar, garantir a proteção dos direitos humanos da população é justamente um dos objetivos da segurança pública. Porque que segurança, Imagina nós sendo moradores de uma comunidade periférica, e que segurança nós vamos ter coexistindo ali no nosso cotidiano comunitário, indo ao trabalho, as atividades do bairro. Nunca saber quando é que vai ser o dia de amanhã, né? Exato. Nunca vai ter quando é que vai ter um tiroteio. Exato. Enfim, como seus filhos vão estar, imagina o conflito interno, né? Até para dormir. Claro, e a ressalva que eu faço aqui é na própria forma como isso acaba mudando a maneira como determinadas parcelas da população enxergam a própria polícia. Você veja, por exemplo, no meu caso. Claro, a minha experiência de vida, eu tenho 40 anos, eu nunca tive um problema com um policial na minha vida. Se eu estou andando na rua de noite por algum motivo e eu vejo um policial, eu fico aliviado, eu acho ótimo. Eu olho para a figura do policial e ela me passa segurança. Claro. Me tranquiliza, me passa segurança, eu me sinto mais tranquilo toda vez que eu passo por um policial na rua. Porque a minha experiência de vida em 40 anos, toda vez que eu cruzei por um policial, ou eu não precisei dele, graças a Deus, porque estava tudo bem, ou ele veio para me deixar mais seguro, garantindo a minha segurança. Mas você tem grandes contingentes da nossa população no nosso país que vivem uma realidade completamente diferente do ponto de vista social e econômico e que, quando cruzam com um policial no caminho para sua casa ou no caminho para o trabalho, ficam apavorados, ficam com o coração na boca, ficam com medo, porque sentem, pelo histórico da sua experiência de vida, que eles precisam ter medo da criminalidade organizada e das forças policiais. Isso mostra que existe uma distorção. Isso mostra que existe uma discussão, não é uma questão ideológica, não é, nós temos uma visão positiva da polícia porque nós pensamos assim, porque nós somos progressistas ou conservadores, ou de esquerda ou de direita, e o cara que vê a polícia com medo é por causa que ele é de direita, de esquerda, progressista, não tem nada a ver com a questão ideológica, é uma questão de vivência, é uma questão de experiência individual e comunitária, que faz a pessoa perceber a presença da autoridade estatal ali de uma forma completamente diferente. Isso é um sintoma muito agudo da existência dessas distorções muito graves na nossa segurança pública. É verdade, doutor, não é fácil, né? Então, e o cenário internacional no momento, com a guerra ainda que se estende desde fevereiro entre a Rússia e a Ucrânia, meu Deus, quantos civis já foram mortos, né? Essa guerra que parece não acabar. E agora Estados Unidos está mandando mais armamento, então... E fica nessa, né?
Não sabemos quando é que vai acabar. E como é que ficam os direitos humanos aí? Como é que fica o cenário internacional? Bem complicado, né? O aspecto da guerra, ele vem complementar uma década que foi muito difícil para a própria questão da democracia ocidental como um todo, né? Porque se nós formos analisar ali desde a época da queda do muro, lá no final dos anos 80, até a transição dos anos 2000 para os anos 2010, nós tivemos grandes problemas, a gente teve crises incontáveis nos países em desenvolvimento, nós tivemos a grande recessão de 2008, que foi o pior momento do capitalismo internacional em um século. Nós tivemos momentos dramáticos, mas existia mais ou menos um certo consenso de que aquele modelo da democracia liberal ocidental ele estava tranquilo e que ele estava avançando. Os anos 2010 nos apresentaram um elemento novo, que é uma coisa sem precedentes desde o fim da chamada Guerra Fria. Foi uma década de refluxo, de recrudescimento, de prejuízo para o modelo da democracia liberal ocidental. E esse momento em que nós temos essa situação de guerra na Europa, ela torna isso mais agudo, sob um ponto de vista da paz social, e também representa um problema aí maior, não especificamente ligado às relações entre segurança pública e direitos humanos, mas um problema de direitos humanos completamente diferente, porque a tua observação é muito importante nesse sentido, para que a gente tenha em mente que aquilo que nós estamos tratando na live de hoje é especificamente aquele encontro dos direitos humanos com a questão da segurança pública. Mas direitos humanos é um fenômeno muito maior. Quando nós temos uma questão de guerra envolvendo todo o drama de populações desabrigadas, refugiados, pessoas que são obrigadas a procurar abrigo, ainda que temporário, em outros países, nós temos uma tragédia de direitos humanos completamente diferente desse enfoque que nós estamos dando em relação à segurança pública. Então, toda vez que uma pessoa doente não tem atendimento... Já está causando consequências irreversíveis, né? Terríveis. Na comunidade internacional. Olha a inflação em vários países. Meu Deus do céu, está uma loucura. E, inclusive, colocando em xeque a possibilidade aí de se levar adiante certas iniciativas de cooperação internacional, o próprio futuro da União Europeia, a própria coexistência de uma comunidade internacional que parecia uma coisa muito fácil lá nos anos 90. Quando caiu o muro, quando depois, 2 anos depois, a União Soviética veio abaixo sem nenhum tiro, quando houve o fim da Guerra Fria, parecia que a pacificação de uma certa ordem internacional era meio que uma questão de tempo. E era mais ou menos a ideia geral até os anos 2010. Nos últimos 10 anos, nós tivemos aí mais dúvidas do que certezas e avanços. E daí, para piorar tudo, nós tivemos aí 2, 3 anos de pandemia, né, nos colocando no pior momento de crise sanitária internacional em um século. E hoje nós vivemos um período de muita incerteza, tanto dentro dos espaços nacionais, considerados internamente em si, como da própria coexistência pacífica de uma ordem internacional que tenha um mínimo de estrutura em termos de instituições, direitos, etc. Verdade, doutor. Bem, enfim, para uma cultura de direitos humanos, uma cultura de paz, como prega a Unesco também, quais os desafios para os operadores de direito e até para o ensino jurídico? Qual seria esta mensagem, doutor? Se tu me permite, Terezinha... Desafiadora essa pergunta. Desafiadora. Antes de entrar na tua questão, eu vou só complementar mais um ponto sobre a questão ali daquilo que nós falamos antes sobre direitos humanos e a dualidade com a questão da segurança pública. E que tem a ver, se encaixa com a tua pergunta, porque também tem a ver com essa análise de direito assim, do cenário internacional. Eu publiquei um artigo na revista Crítica Jurídica da Universidade Nacional Autônoma do México no ano de 2020. Eu posso, para quem tiver interesse, depois disponibilizar o artigo, seja por link ou por download, também pelo meu e-mail, da forma como acharem melhor. Mas eu achei importante referir esse trabalho, porque ali eu resolvi ir atrás dos relatórios internacionais sobre qualidade da democracia, qualidade dos direitos humanos, desenvolvimento econômico, paz social, considerando diferentes países.
E eu resolvi comparar as conclusões, né, os números, né, as posições desses diferentes relatórios. Tinha ali o Global Peace Index, né, e outros. E o que se verifica quando você pega esses dados? Eu peguei esses dados relativos a 2017 e 2018. Quando você cruza esses dados, você vê que realmente não existe, via de regra, nação que seja uma profícua, reiterada violadora de direitos humanos e que tenha conquistado uma paz social invejável. Ou que tenha um desenvolvimento econômico invejável e tenha uma situação horrível em termos de paz social e direitos humanos. O que se verifica como regra absoluta, com exceções muito pontuais, é que desenvolvimento econômico, direitos humanos e paz social são facetas complementares do desenvolvimento das nações. A gente vê que justamente aquelas nações que são as mais aplaudidas por um respeito sistemático dos direitos humanos, não por coincidência, elas também são as que ostentam os melhores índices de segurança pública e paz social. E não coincidentemente são países bem posicionados também em desenvolvimento econômico. Então eu recomendo para quem tiver interesse na matéria, eu posso disponibilizar depois o link, para que analisem esse trabalho, porque ali eu demonstro um argumento baseado em números, em que a gente vê como realmente nós podemos demonstrar que há uma falsa dualidade nessa justaposição entre direitos humanos e segurança pública, e de como, na verdade, nós temos que aprender como institucionalizar um discurso de direitos humanos compatível com a segurança pública e uma segurança pública, por meio dos agentes do Estado, que observe estritamente as imposições de direitos humanos que são próprios do nosso ordenamento jurídico. Partindo agora para... Cultura de paz. Cultura de direitos humanos. Para o ensino jurídico, para os operadores de direito profissionais da área do direito. Partindo para a tua pergunta propriamente dita, eu acho que, sobretudo, o ensino jurídico e os profissionais, não só advogados, mas os profissionais das carreiras jurídicas em geral e os operadores do direito, eles têm um desafio muito grande em relação a direitos humanos. Por quê? Conforme nós falamos antes, há uma malversação muito grande do debate sobre direitos humanos hoje no Brasil por causa de toda essa contaminação indevida de aspectos de político partidário, ideológico, etc., que não atentam para o caráter eminentemente legal e normativo dos direitos humanos. Que você está discutindo propriamente direito e norma jurídica, você não está discutindo preferências político-ideológicas, morais, etc. Então, eu acho que há um desafio muito grande nesse sentido para que o operador do direito, o profissional das carreiras jurídicas e as pessoas que trabalham junto à educação, ao ensino jurídico, para que elas percebam que elas exercem um papel na formação da opinião pública e que, por isso, elas precisam estar comprometidos com uma iniciativa e um esforço de reforma do senso comum. Porque o senso comum do cidadão hoje sobre direitos humanos no nosso país, ele é muito equivocado. E isso é um fenômeno tão massivo, é um fenômeno de desinformação e de uma falta de uma cultura de direitos humanos propriamente dita, de uma maneira tão massiva que chega a gerar, inclusive, o efeito contrário. Num cenário ideal, nós teríamos as pessoas estudadas em direitos humanos devolvendo alguma coisa para a sociedade e exercendo uma influência positiva na formação do senso comum do cidadão. É o contrário. O senso comum negativo em relação aos direitos humanos hoje é tão forte que ele contamina as pessoas que foram para a faculdade de Direito, que estudaram e que deveriam ter um conhecimento melhor em termos de relações entre direitos humanos e direito constitucional e que acabam se deixando viciar até por uma questão de sentimento de pertencimento, de não querer discordar, de não querer fazer briga, de não querer ser impopular, acabam se deixando contaminar por todo um viés de ignorância e de distorções próprios de um senso comum que tem uma visão completamente distorcida e deturpada do que vem a ser direitos humanos. Doutor. Então, esse compromisso de trabalhar por uma reforma do senso comum, de entender que você, numa posição, seja de educador, ligado ao ensino jurídico, de profissionais de carreiras jurídicas, você trabalha dentro de uma perspectiva de formação da opinião pública, de se comprometer
com essa reforma do senso comum. E eu acho também a questão do enfoque no aspecto normativo, né? Separar preferências ideológicas, partidárias, debates sobre quem você vai votar na próxima eleição, o que você acha do governador tal, do presidente tal. Isso é outro debate. Né? Direitos humanos é norma jurídica, direitos humanos é direito. Exatamente. Nós podemos discutir isso na esfera... Não podemos confundir, exatamente. Lógico. E os direitos humanos e o respeito pelos direitos e garantias fundamentais são o nosso denominador comum de todos nós. Progressistas, conservadores, eleitores mais à esquerda, eleitores mais à direita, pessoal do centro, pessoal que não gosta de política, pessoal que não se bobear, não vai nem votar, vota porque é obrigatório. Não importa. É o nosso denominador comum. São aquelas coisas que instituem o ambiente democrático através do qual, com base nesses fundamentos, a gente tem uma sociedade livre para poder discordar sobre tantas outras coisas. Porque é isso que a gente deseja. O ambiente democrático é aquele ambiente que normaliza o fato de que nós somos diferentes e que nós temos opiniões divergentes sobre uma série de coisas. Isso não é ruim. Isso não é desordem. Isso é próprio de uma ordem democrática, que as pessoas sejam diferentes, que elas sejam reconhecidas na sua individualidade, que elas tenham opiniões conflitantes, mas que esse conflito sempre se desenvolva dentro da maneira civilizada, respeitando os fundamentos que permitem a gente viver em comunidade. Claro, não posso deixar de mencionar a presença aqui virtual do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Está aqui lhe saudando, dando boa noite. Um abraço. E gostaria de dizer como é que está o IAS nas redes sociais. No Instagram estamos com 3.400 seguidores, sempre aumentando. Facebook com 3.231, no Twitter com 556 seguidores e o canal do YouTube com 941 inscritos. Vale lembrar que essa live estará postada no canal do YouTube do IARGS a partir de amanhã. E convido a todos para se inscreverem no canal do YouTube e clicarem no sininho para ativar as notificações. Inclusive, doutor Henrique, o link do seu livro, que falou há algum tempo atrás, pode estar lá no chat do canal do YouTube. As pessoas podem ter acesso lá. Tá? Então, essa live vai estar postada no canal do YouTube. Gostaria agora de pedir as suas considerações finais desta live magnífica de hoje, desse assunto tão importante, falando sobre direitos humanos, sobre a Constituição, sobre a segurança pública. A palavra está contigo. Muito obrigado, Terezinha. Eu só quero agradecer novamente ao gentil convite que me foi feito. É sempre um prazer contribuir com o Instituto de qualquer forma, né, que me for possível, seja através de um artigo escrito, seja participando de algum evento presencial ou uma live, um evento telepresencial. É sempre um prazer. Eu acho que o Instituto exerce um papel muito importante na qualificação dos profissionais das carreiras jurídicas, sobretudo os advogados do nosso Estado, também na questão da história, né, das instituições, do nosso direito, da profissão do advogado. Eu acho que o IARGS tem aí um papel fundamental. Eu fico muito honrado de ser parte do Instituto, de ser membro do Instituto, e agradeço demais não só aí o espaço propício para debate desse tema tão delicado, né, mas também o convite que me foi gentilmente feito. Quero reiterar que eu estou sempre à disposição do IARGS, estou sempre a um telefonema de distância para o que eu puder ser útil. Inclusive, aqui a presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, colocou: parabéns pelas importantes colocações, use o IARGS para divulgar. Bom, muito obrigado. Um grande abraço para a nossa presidente, a querida doutora Sulamita Cabral. É sempre um prazer poder ser útil para o nosso Instituto. E agradecer demais a atenção de todos que nos acompanharam aqui. A gente sabe que é complicado, quinta de noite, já tem aquele cansaço acumulado da semana, e é um tema árido, com certeza, mas também convido quem não pôde assistir agora aí, recomendar para outros colegas para assistirem depois lá no canal, onde fica arquivado do IARGS. Isso mesmo. Sempre acompanhar as publicações do Instituto, que sempre tem muita coisa interessante acontecendo. Se alguém tiver interesse em algum esclarecimento adicional ou na referência do artigo que eu fiz ou alguma coisa, eu fico à inteira disposição pelo meu perfil no Instagram, endereço de e-mail, etc. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Em nome da doutora Sulamita, agradeço demais a sua participação. Realmente estamos com um verdadeiro acervo jurídico online.
tanto no nosso site, como no blog, nas redes sociais, e o canal do YouTube estão todas as lives e videopalestras. E a live da próxima terça-feira, dia 7 de junho, vai ser com a associada do IARGS, a doutora Roberta Schaum, que é conselheira seccional e membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB-RS. Ela vai falar sobre publicidade na advocacia. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço novamente pela sua participação. Grande aula hoje aqui sobre direitos humanos. Está convidado para uma próxima live ou um próximo artigo. E também a participação de todos, o prestígio de todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.